E aí, corujeiro e corujeira, tudo bem com você? Que bom. Vamos dar sequência ao nosso planejamento redacional. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento 2. Como articular os argumentos e mandar bem na hora de fazer, estruturar, executar assim os teus argumentos, o teu texto. Tá certo? Então, seja qual for o horário que você esteja assistindo esta aula, bom dia, boa tarde, corujeiramente falando, boa madrugada. Tranquilo? Então vamos começar nossa aula. Se for possível, já deixa o like aí. Se não, tudo bem, bola para frente e tudo vai dar certo, tá bom? Então vamos aqui executar nossos slides para ficar bem melhor, né? Mais visual para você. Vou ampliar aqui a tela. E vamos dar sequência à nossa redação. Hoje nós vamos estudar desenvolvimento 2. Só para lembrar, como é que estrutura o desenvolvimento 1 é bem parecido à estruturação do desenvolvimento 2. Vamos analisar aqui brevemente, tá certo? Olha, o desenvolvimento 1 é composto por um argumento, né? Assim como o desenvolvimento 2, né? Muitas pessoas optam por causas estruturar a sua redação, no caso D1 e D2, ou seja, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, falando assim sobre causas e consequências. Ou até mesmo optam por, evidentemente, causa e consequência são fatores que potencializam o problema, são fatores, tá certo? Você pode também falar sobre os prós, os contras, né? Enfim, fica a seu critério, tá certo? Contanto que você, na introdução, deixe margem, né, no último período, como nós já falamos, né, no último período, diante disso, né, é válido analisar quais seriam as implicações, ou seja, os fatores que o tráfico de cigarro provoca no âmbito socioeconômico nacional. Entenderam? Ok? Compreenderam? Tudo certo? Continuando. Professor, mas isso não é um modelo, o modelo já prontinho. Com esse modelo aí eu não vou conseguir assim um 800, 900 ou até mesmo 1000. Verdade, com esse modelo você não vai conseguir essa nota. Sou bem realista com você. Estou sendo bem realista. Então, para que esse modelo? Olha só. Aqui no cursinho Corujão, você começa com essa estrutura. Você conhece a estrutura a partir de um exemplo. E com o passar né, da escrita, quando você vai desenvolvendo sua escrita, você abandona essa estrutura, né? Você abandona essa estrutura e vai construir o seu próprio estilo redacional, certo? É o estilo Enem de escrever, mas você tem também um estilo de escrever. Por exemplo, tem corujeiros aqui que preferem abordar uma redação numa perspectiva mais jurídica, ou seja, tem mais citações jurídicas e voltado para a estatística, né? Eles sempre mesclam bem estatística e alusões jurídicas. Outros já preferem contextualizar filmes, né? Filmes, séries e, paralelo a isso, também estatísticas ou teorias filosóficas. Compreenderam? Então, aqui no Cursinho Corujão, você desenvolve o seu estilo de escrita, tá certo? A partir, evidentemente, de uma estrutura, né? O Enem, temos aí as 5 competências, que, de certo modo, se você observar tanto na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, estão assim, os parágrafos estão seguindo as competências do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, não é de qualquer jeito, tá? Tem que seguir a estrutura. O modelo, esse modelo aqui, esse exemplo que eu estou dando de redação, vocês, a partir do momento que vocês aprenderam o modelo, aliás, aprenderam a estrutura, vocês abandonam esse modelo, certo? Passando assim a construir o seu próprio estilo. Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, esse modelo tem aqui um clichê, infelizmente, né? Zygmunt Bauman já se tornou um clichê, porque de tantos professores falarem, de tantos professores dissertarem sobre
Bauman serve para tudo. Bauman serve para educação, redação voltada para redes sociais, voltado para... Entende? Então, enfim, segurança, política, ficou desgastado. É um pensador, sabe, de uma teoria tão bonita, mas tá que nem ficou como aquela frase de Kant, né? Aquele pensamento de Kant. O homem é aquilo que a educação faz dele. Nossa, tão bonito esse pensamento, né? Presente aí no livro, né? No livro de Kant sobre a educação, sobre a pedagogia, e infelizmente ficou batida, né? Essa frase, esse pensamento, tá certo? Bem, tente. Ah, então não posso utilizar Zygmunt Bauman? Pode, mas observe como está aqui, né? Está de certo modo muito chapado já esse estilo de escrever aqui, esse modelo, né? Então tente abordar outras nuances do pensamento de Bauman, tá certo? Outras nuances do pensamento de Zygmunt Bauman, para que não para não perder ponto, né? Nesse quesito, tá? No quesito que repertório, tá bom? Então vamos começar falando assim, fazendo, como nós fizemos nos outros vídeos, a estrutura do segundo parágrafo. Observe que eu começo aqui, né? Começamos com um conectivo, né? Você pode utilizar, como aqui no parágrafo que nós narramos para vocês, como aqui temos em primeiro plano, evidentemente que eu não vou repetir em segundo plano. Eu opto por em segunda análise, ou até mesmo faz-se mister. Faz-se mister, tá? Faz-se mister, ainda salientar. E aqui você vai propor, assim, um fator, tá bom? Um fator que impulsiona o problema. Outro dia nós fizemos uma redação, porque nós fizemos aqui no Cursinho Corujão, nós temos o atendimento individual, né? Aluno por aluno. Porque cada aluno tem um estilo de escrever. E, claro, evidentemente que nós temos encontros ao vivo, onde vamos partilhar, vamos conversar, e é muito prazeroso isso para os estudantes também, essa partilha. Mas no momento da escrita, nós optamos, assim, por desenvolver cada habilidade e competência de maneira personalizada, tá certo? Onde, no segundo momento, tem a partilha também, certo? Então, nessa produção cooperativa, nós possibilitamos, assim, a turma, enfim, aos colegas, a oportunidade de entregar, de falar sobre um fator que potencializa o problema. Qual foi o problema? Foi a questão do charlatanismo, do curandeirismo nas redes sociais. E aí nós observamos que, claro, o primeiro fator é a própria rede social, rede social, a mídia, né? O segundo fator, nós constatamos que é um analfabetismo científico que impera no Brasil, um analfabetismo científico, né? Vou abreviar, mas não abrevi na redação. Ah, tá bom. Científico, tá? Científico. É um analfabetismo científico. Terceiro, nós constatamos que, de certo modo, esse charlatanismo, esse curandeirismo está muito associado às religiões. E por estar associado às religiões, entra num problema constitucional, porque as religiões têm liberdade de culto, as pessoas têm liberdade de culto, né? Então, se ele, vamos dizer assim, proporcionar um ritual dentro da religião, prometendo, enfim, curar determinada doença, alguma coisa do tipo, de certo modo, entra em conflito. A lei entra em conflito devido ser né, um direito, né, a liberdade religiosa e de culto. Mas o curandeirismo e o charlatanismo, isso dificulta a investigação, essa questão da associação, né, do vínculo
do vínculo religioso, certo? Isso dificulta muito. Claro, tem outro problema, qual é? Negacionismo. E aí podemos falar negacionismo, né? Que esbarra aqui também no, né, dialoga muito bem, esbarra não, dialoga muito bem com o analfabetismo científico, né? A escola, a cultura, não, nossa cultura não é uma cultura científica. Nós, nós somos muito, nos deixamos seduzir por esses discursos, tá? Só para ilustrar e para ampliar, assim, a reflexão. Então, esses são os fatores, é esse o argumento 2, certo? Então, são os fatores que potencializam e impulsionam o problema. Então, você cita um fator aqui, citou um fator no primeiro parágrafo, cita um fator agora no segundo parágrafo, porque no último parágrafo, no quarto parágrafo, você deve apontar a solução ou o caminho ou caminhos para mitigar, atenuar, resolver, né, esses problemas. Quais são? Esses fatores que você destacou, tá? Então, continuando, pessoal, continuando. Zygmunt Bauman, tente abordar de outro modo, com outras palavras, outras nuances do pensamento de Zygmunt Bauman, tá? Para não ficar clichê em seu texto. Isso é que dá muitos professores utilizarem modelos e dizer assim, olha, pode seguir que vai dar certo. Não, nem sempre dá certo. Por isso que é importante você desenvolver o seu próprio estilo. Esse aqui é um exemplo para que você apreenda a estrutura. Aprendendo a estrutura, você vai fazer parágrafos como esse. Parágrafos como esse. Você vai perceber que esse parágrafo segue a estrutura, mas não segue o modelo. Tá certo? Mas vamos lá. Então, faz-se misto ainda salientar, cita o fator, como impulsionador do problema. De acordo com Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, veja que eu citei também a nacionalidade, a profissão e a nacionalidade dele, a falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é a característica da modernidade líquida, vivida no século XXI. Diante de tal contexto, e aí, claro, você aprofunda, e aqui é o desdobramento do seu argumento, né? Do seu fator impulsionador do problema, tá bom? Então, agora sim, aqui você vai demonstrar sua marca autoral. Por isso que é importante refletir, discutir, esquematizar previamente o tema, para depois você poder, assim, dissertar com mais tranquilidade, né? Mais tranquilidade. E liberdade diante daquilo que você propôs em seu esquema, tá bom? No seu esquema. Bem, agora vamos ver aqui, ó. Eu segui, nesse parágrafo, por exemplo, eu segui a estrutura, mas não segui o modelo. Não está igual o modelo. Eu não citei Bauman, por exemplo. Observaram? Tem 3 períodos, né? Tem 3 períodos. Tá vendo? 3 períodos, tá? Então, se tem um dado estatístico, fundamentei o meu pensamento, tá? O meu fator. Vamos ver qual é, né? Então aqui primeiro você colocou o argumento no parágrafo, não tem problema. Você pode primeiro fundamentar e depois colocar o fator que potencializa o problema. Tranquilo, tá? Contanto que, evidentemente, no último período você lance, né, a sua marca autoral. Em segunda análise, né, coloquei em primeiro plano e agora em segunda análise, conforme o Ibope, medidor da pesquisa, lembra lá dos primeiro parágrafo que eu coloquei também, conectivo, medidor da pesquisa, a estatística e o desdobramento dela? Assim eu fiz aqui, tá? Então, conforme o Ibope, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, em 2018, os cigarros clandestinos representam, coloquei o ano também, né? Disponibilizei o ano, e a estatística, representam cerca de 48% do mercado, sendo esta prática a fonte principal de renda das facções. Opa, constatei um problema. A fonte de renda das facções criminosas, certo? Esta prática o quê? Cigarros clandestinos, está muito bem associado aqui. Tal ação, conectivo, né, de sequência,
Tal ação ilegal tem como agente facilitador os próprios policiais. Eu vou desdobrar, né? Eu não posso citar somente. Eu tenho que explicar, eu tenho que relacionar essa estatística com o meu problema. Então, tal ação ilegal, ou seja, a questão do contrabando, e para nutrir a facção criminosa, então, tal fator, tal ação ilegal, tem como agente facilitador os próprios policiais, que mediante suborno, os próprios policiais, que mediante suborno, auxiliam na operacionalização das rotas fronteiriças com Portugal. Portugal é ótimo. Com o Paraguai. O que alimenta a impunidade e a indiferença. Então, veja que eu refleti aqui, ó. Ainda coloquei a potencialização disso. Por que que existe, então, além do tráfico de cigarro, municiar, assim, de maneira rentável as facções criminosas, essa operacionalização recebe o auxílio de quem? Dos policiais. Tal ato, através do suborno, né, alimenta o quê? O sentimento de impunidade e de fracasso dos órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério da Justiça, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar. É um fracasso, ou até mesmo as Forças Armadas, com relação às fronteiras, né? E aí? É um problema. Qual a solução? Vamos chegar lá. Ademais, as mulas, nome dado aos atravessadores, ficam reféns desse subemprego, como fonte de renda para a subsistência de sua família. E aí, lembrando que aprofundamento argumentativo. Pronto, eu aprofundei aqui o argumento, colocando assim um problema socioeconômico. Ou seja, ademais, as mulas, nome dado aos atravessadores, eu expliquei, né, no aposto, e aí ficam reféns desse subemprego, como fonte de renda para a subsistência de sua família. Fator socioeconômico. Temos um fator de corrupção, aqui a questão do suborno, né? Fator de corrupção, que está institucionalizado na polícia, né? Que isso é constatado, inclusive, no documentário que eu citei no início da redação, Cigarro do Crime. Tá? Se você não assistiu às outras, assista. Tá certo? E na próxima aula vamos falar sobre a conclusão. Pessoal, dá o like, se inscreve no canal, todos os protocolos aí, se quiser também. E passa para frente, né? Divulga para outro colega que tenha dificuldade em escrever, passar assim a desenvolver, aprender a estrutura, para no momento seguinte abandonar esse modelo e imprimir a sua marca autoral no texto. Forte abraço, coragem, previna-se. Até mais.